antes de passar a palavra para nossa convidada, eu queria dizer que o nome dela, eu não sabia o nome dela completo até agora. E ela é muito brasileira já no nome, né? E aí já tá aqui há quantos anos? 6? Já deve ter brasileirado tudo. Não é, Débora? Como é que... 6 anos, sim. Eu vim pra cá em 2015. Cara, Então, tem tempo, né? Veio junto com a Rose, o próximo, né? não, a Rose veio um ano depois, né? Acho. Tô aqui que Mais nem ou a menos isso. Nazaré, tô aqui que nem o meme da Nazaré, aquele gifzinho, fazendo conta na minha cabeça, mas eu acho que já tem 6 anos. Rose tá aqui há 5, né, Rose? 5, quase 6, isso aí. Você já vai pra 7, Débora. Tá vendo? É a Nazaré, não tem jeito. Mas, Debbie, fala um pouquinho sobre você, faz uma breve introdução aí para os nossos ouvintes ficarem a par. Bom, depois dessa apresentação de vocês, é muita responsa, né? Se auto-apresentar. Mas meu nome é Débora. Como a Rose falou, fiz doutorado aqui em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Eu me especializo em pesquisa sobre a temática da diáspora cubana e usos de internet, especificamente o Facebook. E mais recentemente tenho me voltado mais para o Twitter, né, como as plataformas principais assim que eu me interesso, né, em que eu desenvolvo o meu trabalho de pesquisa. Então, basicamente, os meus temas de trabalho, de pesquisa mesmo, são voltados para a internet e usos da internet pela diáspora cubana, em particular a diáspora cubana no Brasil, né, a diáspora cubaleira. Pesquisadora adora colocar nome nas coisas. Esse nome você inventou? Já tinha. Adoro colocar nomes, e nomes assim, inventar coisa, né? Eu fico o tempo inteiro tentando inventar palavrinha, inventando moda, né? Mas sim, na verdade eu não inventei, eu preciso dar os créditos para o meu campo de pesquisa, né? Os meus participantes de pesquisa, porque eu vi esse termo sendo usado em um dos grupos que eu estava analisando, né? Durante o meu trabalho no doutorado, e eu achei muito simbólico, né, representativo desse entrelugar, né, em que a gente se situa quando a gente migra para um outro país. Esse termo é bem interessante. Então, a gente é cubaleiras. Vem cá, e aproveitando esse gancho aí, já vamos começar com a primeira pergunta. Como que você veio para o Brasil? Porque, com certeza, essa é uma pergunta que a gente sempre recebe. Estamos procurando, né, por tudo que é canto. Mentira. Gente, eu vim de avião, né? Fiz conexão no Panamá, cheguei aqui hoje em São Paulo, né? Eu depois vim para o Rio de carro, então foi um trajeto. Mas eu sei que o como envolve outras questões, né? Que as pessoas têm interesse, assim. Eu simplesmente optei por uma bolsa, né, de pesquisa. Estava interessada em continuar os meus estudos de pós-graduação. Na época que eu optei pelo mestrado aqui no Brasil, eu não tinha a possibilidade de fazer o mestrado numa Malhava. Eu tinha uma vinculação de emprego numa agência de viagens cubana. Mas eu queria pesquisar, assim. E, bom, encontrei a minha orientadora, o trabalho dela, assim, me familiarizei um pouco com o trabalho com a ajuda de amigos, pessoas que uma rede aí que me apoiou, né? E aí eu optei, veio para cá, que é o programa PEC-PG, que eu acho que neste momento, né, Rose, não está mais ativo, né? Que é um programa para estrangeiros. Pois é, acho que o meu ano foi o último que ficou aberto assim para pessoas. É um programa do governo, era um programa do governo que era dedicado justamente a jovens da área da região latino-americana, África e outros países em desenvolvimento para fazer intercâmbio cultural e educacional entre o Brasil e esses países. Acho que meu ano foi o último porque eu vim bem perto ali da... Saudade Sim, da minha exatamente. ex. Nossa, sim, nem fala. Foi o momento em que eu cheguei aqui que tudo desabou, né? Começou aquela história toda e, bom, tudo começou. Mas aí eu vim por esse programa. Um amigo meu me orientou, assim, me falou sobre esse programa que eu não conhecia e eu optei pelo mestrado na UF, que era onde estava a minha orientadora, que me interessava, assim, a linha de trabalho dela. E fui aceita. Aí comecei a me preparar para a viagem. Enfim, eu já tinha
um passaporte, aí foi a questão de solicitação do visto, né, no consulado brasileiro em Cuba, em Havana. Fiz a minha solicitação do visto, entreguei todos os meus papéis normais, fui aceita e vim para o Brasil em 2015, março de 2015. O Brasil foi o primeiro país para o qual você foi quando saiu de Cuba? Sim, é a minha primeira e até agora única experiência migratória. Experiência migratória mesmo, né? Assim, eu já tinha ido na Espanha de visita, tinha ficado um tempo, meu pai estava trabalhando lá, mas foi muito temporário, assim. E, bom, no Brasil eu já estou há 6 anos, né? Então, sim, é o primeiro e o único país em que eu morei fora Cuba até o momento. Teve em algum momento problemas para migrar? Essas são perguntas que a gente vai ter que retomar de novo num capítulo sobre migração especificamente. Mas eu achei conveniente, agora que a gente está aqui falando sobre imigração, achei conveniente porque essa é uma dúvida também que as pessoas têm, né? Se fica muito difícil para os cubanos saírem de Cuba e ainda quando você viajou para a Espanha e tal, ainda não tinha uma certa mobilidade mais flexível que tem agora. Sim, exatamente. De fato, quando eu viajei para visitar meu pai, eu fui com a autorização, né, da empresa do meu pai, que era a forma como eu conseguia ir visitar ele. Mas no momento em que eu vim para o Brasil, a legislação migratória tinha mudado, ela mudou em 2013, é a legislação migratória que a gente tem atualmente em Cuba, e flexibilizou um pouco essas questões, né? Para vir para o Brasil era uma autorização, né? A carta de aceite, no caso da instituição de receber, que era a UF, no meu caso, né? E aí isso foi apresentado junto com outros documentos, tem cartas de recomendação de professores da minha faculdade em Cuba, uma série de documentos, assim, uma lista enorme, essas burocracias, né, que a gente sabe, que não são exclusivas de Cuba, né, para a questão migratória. E aí, apresentando tudo isso, aí o consulado era soberano para decidir se o consulado brasileiro, no caso, para decidir se ele me dava o visto ou não. E, enfim, eles me deram o visto, eu tinha meu passaporte pessoal, não era um passaporte oficial, eu já conseguia nesse momento, né, de acordo com a legislação migratória, fazer meu próprio passaporte. Então, isso eu já tinha, só precisava do visto e isso foi o consulado brasileiro que me deu. Então, nesse sentido, os passos foram assim, né. Também eu precisei sair do trabalho, né, eu tinha um vínculo empregatício nesse momento, mas acho que o processo, né, o trajeto burocrático é esse que eu descrevi agora, os passos principais. O que é como o brasileiro que quer ir para os Estados Unidos precisa fazer. Ele precisa ir lá no consulado americano, aplicar para o visto e ser recusado e aplicar de novo e ser recusado. Uhum. Mas assim, mas são ritos que tem qualquer tipo de viagem, né? No caso de duas nações que não tem um livre troca, né, de pessoas e tal. Qual era a sua visão de Cuba lá, quando você morava, e qual é a sua visão sobre Cuba quando você está aqui? Qual é a diferença entre essas visões? O que você acha que mudou? Como você olha para Cuba agora sendo uma moradora brasileira? Bom, quando você me pergunta isso, eu só consigo pensar assim muito visualmente. Quando eu estava em Cuba, né, a minha visão era a do malecón para lá. E aí o malecón não sei se já se falou sobre ele, né, mas é um grande símbolo da Havana, né, com um muro, uma grande mureta assim, de sei lá quantos quilômetros que dá para o mar, né. E eu nasci em Havana, então para mim o malecón é muito familiar. Aí eu não consigo não pensar nessa imagem, assim, muito visual de tá olhando para o mundo, né? Quando eu estava em Cuba, no caso. E claro que mudou. Quando eu vim para o Brasil, a visão era desse lado, né? Tô falando em termos muito geográficos, mas eu gosto assim dessas metáforas para pensar o nosso lugar, assim, do migrante, né? Como muda a nossa perspectiva sobre o lugar em que a gente viveu a vida praticamente inteira, né? No meu caso, até os 25 anos, quando a gente migra. Mudou muito, sim. Eu passei, inclusive, eu acho que a experiência migratória, ela me trouxe um interesse muito maior
sobre o meu país, né? Inclusive, isso teve um reflexo nos meus interesses de pesquisa, do que eu tinha quando estava lá. Assim, eu passei a me interessar, inclusive, porque quando você migra, você passa a ser interpelado constantemente, né? Sobre o seu país também. No episódio piloto, né? Que as pessoas sempre te perguntam, te questionam. Então, você meio que é desafiado também a pensar sobre o seu país em termos e de perspectivas que você nunca acessou antes, né? Falta de interesse mesmo em alguns temas específicos ou por falta de uma visão diferente, né? Inclusive, você, quando emigra, passa a se expor pelas próprias características, né, do sistema cubano. Você passa a se expor a uma série de imaginários sobre o teu país com os quais você nunca teve contato. Ou teve contato desde outras visões, né? Desde outros enquadramentos. Eu não sei se eu fiz um trava-língua aqui, mas não sei se eu consegui traduzir o que eu estou pensando, assim. Sim, sim. E quais foram essas perguntas assim mais difíceis que foram feitas para você nesse período né, principalmente eu acho que no seu período de chegada, né? Porque eu até falei com a Rose e falei num outro episódio aqui, eu fico imaginando a Rose no primeiro dia de aula, na sala de aula com todos os alunos da faculdade, e é cubana, o que vai perguntar? Assim, qual é a pergunta mais difícil que você assim, teve que responder nesse período? Bom, teve de tudo, né? Teve perguntas que foram e vão ainda, né? Quando as pessoas sabem que eu sou cubana. Desde você é a favor do sistema, você apoia Fidel Castro, o Che Guevara, que são os grandes ícones, né? Que as pessoas te perguntam. Até como... Eu lembro que a Rose comentou aqui, né? Da pergunta de como você compra roupa, né? As pessoas me perguntaram isso também. Como você fazia, né? Para comprar roupa. Como você fazia para conseguir alimentos. Eu lembro de... Isso é uma coisa muito engraçada, né? Que eu lembro de ter falado com uma amiga muito querida, assim, quando eu cheguei aqui, nos primeiros meses, né? E aí eu comentei para ela que, às vezes, da dificuldade de ter uma oferta grande nos mercados e tal, e da dificuldade especificamente de comer peixe. E aí ela me falou assim, com toda a naturalidade do mundo, mas... Como assim vocês têm dificuldade em comer peixe? Você pode ir no mar, vocês estão numa ilha, você pode ir no mar e pescar. Tipo assim, como se aquilo fosse corriqueiro, né? Eu acho que essa é uma das perguntas mais engraçadas que eu recebi, mas também do tipo dessas que a Rosa também comentou aqui, do tipo relacionadas ao acesso, né, a produtos de consumo, né, de roupa, artefatos elétricos, essas questões que as pessoas têm muita curiosidade, até pelas próprias narrativas, né, que são consolidadas aqui no Brasil pela mídia mais conservadora, né, especialmente, sobre a narrativa da escassez em Cuba, né, que eu acho que é uma narrativa muito consolidada aqui no Brasil, sobre o nosso país. Não sei se a Rosa concorda. Você falou de eletrodomésticos. Eu tava lembrando que quando eu e a Rose decidimos morar juntos, a gente foi olhamos para casa, o que tem na casa que a gente precisa, o que tem na casa que a gente precisa comprar, que tá faltando, pra gente montar nossa casinha do jeito legal, né? E a primeira coisa que a Rose falou da cozinha não foi micro-ondas, foi uma panela de pressão elétrica. Eu falei, o que? Isso existe? Gente, não, mas assim, eu preciso falar uma coisa. Brasileiro tem terror, tem pavor de panela de pressão. Essa foi a minha primeira compra também. Primeira coisa que eu comprei com meu dinheiro foi uma panela de pressão, porque na casa que eu fui morar, as meninas não tinham panela de pressão. E eu perguntei, gente, como é que vocês comem feijão? Como é que vocês preparam feijão? Porque tem pavor de panela de pressão. Eu acho isso muito engraçado. E aqui a gente comprou uma panela de pressão elétrica, que a avó dela já tinha umas 5 em casa. A minha avó é a louca das panelas elétricas. A avó da Rose tem umas 4 panelas de pressão elétrica, umas 5 panelas de elétrica de arroz. Exagero. Ela usa o fogão de vez em quando, assim. Mentira, não é verdade. Mas assim, eu achava um absurdo. Eu nunca tinha cozinhado, de fato, quando eu vim pro Brasil. Não sei se aconteceu com você também. E a primeira vez que eu me vi precisando fazer a minha própria comida com uma panela, arroz e um fogão, tipo, o que eu faço com isso, gente? Eu nunca fiz arroz numa panela.
Eu cozinhei a minha vida toda em panela elétrica, pra tudo, sabe? Você quer qualquer coisa, você joga dentro da panela elétrica, ela faz, pronto. Entra em pânico. É porque em Cuba, em algum momento, essas panelas que a gente chama panela rainha, né? A olla Isso. reina. Em algum momento em Cuba começou uma febre das panelas e aí teve um programa, né, Rose, de distribuição social das panelas rainhas e tal. E aí as pessoas faziam tudo naquela panela, né? Na É, minha casa não se cozinha sem isso. E, É, e a arroceira, né, que é a panela de fazer arroz elétrica, Isso. em toda casa, quer dizer, um cubano ele não se enxerga fazendo arroz numa panela normal. Que aqui no Brasil, por exemplo, meu esposo, ele detesta o arroz na panela elétrica, né, na arroceira. E quando vai comigo lá em Cuba, ele detesta aquele arroz, porque ele diz que fica uma papa, que não sei o quê. Então, mas pra gente realmente fazer em panela normal não era muito comum. Pra mim não existia panela de pressão elétrica. Pra mim não existia. Você tá entendendo que não existia? Eu tinha 30 anos e pra mim não existia uma panela de pressão elétrica. A gente em casa só cozinha nas analógicas. Eu nunca pensei que fosse ligado na tomada e o feijão ia sair pronto, né? Mas agora você tem panela de arroz elétrica, certo? Não, tem a panela de pressão. E aí dá pra fazer tudo. Mas não, agora eu sou uma pessoa super adaptada. Mas é muito engraçado. O que é muito engraçado é que, assim, de forma até às vezes errada, a gente acha que nós no Brasil, por uma questão idiota, assim, temos muito mais coisa, infraestrutura, né? E não consegue comparar uma casa de uma família cubana com uma família brasileira. E elas são muito, muito mais parecidas do que a gente pensa, né? Sim, exatamente. Isso é verdade. Mas nesse papo de carências e que quem mora fora de Cuba acha que Cuba não tem e tal, a gente já entra no nosso tema. Porque a gente deu aqui umas voltas e tal, mas foi muito bom. Foi muito bom saber que eu não tava sozinha nessa de achar ridículo não ter utensílios elétricos pra gente conseguir cozinhar e fazer a vida mais fácil. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Mas internet. Vamos falar sobre internet. Como funciona atualmente a internet em Cuba? Bom, internet é um tema complexo, né, para Cuba, assim. Eu vou tentar explicar como ele funciona atualmente, mas eu não posso fazer isso sem falar um pouco do contexto, né, em que, ou seja, tudo que media essa questão do acesso à internet em Cuba hoje, que não é atual, né, que uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é a mediação do embargo nisso tudo, né, do embargo estadunidense. Que, enfim, é a historinha que a gente sempre repete, mas não é à toa. O embargo, ele modula até ele modulou até o momento em que Cuba se conectou à internet, né? Quando é que isso ocorreu e sob quais termos isso aconteceu. E também modula a forma como a gente usa e que tipo de internet a gente usa em Cuba hoje, né? Então, por exemplo, a política do embargo estadunidense, uma das tantas medidas, desde 1960, tá? É tentar, claro que a internet não era uma questão para o mundo no ano 1960, né, que foi quando ele foi instaurado, mas a partir dos 90, que foi quando essa consolidação da internet começou, no caso Cuba estava proibida de assinar qualquer tipo de contrato comercial com qualquer companhia ou subsidiária de telecomunicações estadunidense, né? Então, isso mudou somente no ano 1996, quando se faz, dentro desse contexto mais amplo do embargo, durante o mandato do Bush, né, o presidente Bush, se faz uma concessão, entre aspas, para que Cuba... Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Assina, no caso, ETEXA, né, assina um contrato. ETEXA é a empresa que, digamos, monopoliza ou é a única distribui a internet no país. Então, no ano 1996, dentro desse marco da política do embargo, se faz uma concessão dentro da lei Torricelli, né, a Cuban Democracy Act, que é como se conhece, para que Cuba se conecte à internet. Então, é a primeira vez que a ETEXA consegue, uma empresa cubana de telecomunicações, consegue assinar um contrato com uma empresa estadunidense para se conectar à internet. Isso acontece em 1996
e era claramente uma concessão que tinha como objetivo de fundo fazer a transição democrática em Cuba, né? Como vários outros programas federais do governo dos Estados Unidos, essa questão de conceder acesso à internet a Cuba foi parte disso, né, desse processo todo. Então, Cuba se conecta, essa historinha toda para dizer que a gente se conecta à internet em 1996. A partir dos 2000, as infraestruturas no país começam a se diversificar, né, e a se desenvolver muito mais, tanto que a gente cria, nos anos 2000, na década de 2000, a primeira universidade de ciências informáticas, né, a UCI, em Cuba. Buscava justamente formar pessoas com letramentos que funcionassem como, digamos, formadores também de usos e de letramentos midiáticos em Cuba, dentre outras coisas, desenvolvedores de software, enfim. Os jovens clubes de computação, que eram clubes barriais, também começaram nesses anos 2000 a ter mais força assim, no país. Eram clubes que funcionavam não necessariamente voltados para o uso da internet, mas sim para fazer um letramento na população de uso dos computadores, né, do software, que não era uma coisa corriqueira. Na Cuba daquela época, por exemplo, meu avô era viciado em ir no jovem clube de computação do bairro dele para aprender PowerPoint, enfim, ele aprendeu a usar o Word nessa época, né, ele ia lá, se conectava, ficava um tempão lá, todo mundo conhecia ele. E ele aprendeu, ele escreveu de fato o primeiro livro dele, ele conseguiu publicar esse livro depois de fazer esse curso, né, que ele aprendeu a usar um computador e tal. Aí ele, enfim, conseguiu escrever um livro. E isso tudo para simplificar, né, que os anos 2000 foram em Cuba um momento do auge, assim, que as estruturas começaram a se mover dentro do país para criar uma base própria, né, que contribuísse com que as pessoas tivessem uma maior familiaridade, não só com a internet, mas com esse mundo virtual, digamos assim, né. E aí, por exemplo, datas importantes que a gente tem que marcar um antes e um depois no uso da internet em Cuba e a forma como a gente usa hoje, foi, por exemplo, 2008, quando se autoriza o uso a contratação, no caso, de linhas celulares, de telefonia celular, por pessoas naturais, que isso era uma coisa que não estava autorizada antes dessa data. Em 2008, as pessoas conseguiram, pela primeira vez em Cuba, acessar a linhas telefônicas celulares privadas, né? E nesse momento também se autoriza, uns anos depois, no caso, em 2012, se autoriza a contratação de serviços de internet, né? Já quando começa toda essa movimentação em Cuba, essa transição de um uso da internet um pouco mais coletivo, um pouco mais associado ou concentrado, digamos assim, em centros laborais, né? As pessoas se conectavam desde o centro de trabalho, tinha uma questão de seletividade social também para dar ou fornecer internet para as pessoas. Isso começa a mudar a partir de 2012, quando pessoas naturais, não necessariamente vinculadas ou filiadas a instituições específicas, conseguiram pela primeira vez contratar serviços, né, de internet. Isso quando começa o auge do serviço, Rose, que a gente conhece como Nauta, né? Sim. Foi naquela época. E aí, bom, em 2013 2015, começam a aparecer as zonas que a gente chama de zonas Wi-Fi, né? Que eram praças públicas, parques, em determinados parques do país, ao longo da ilha toda, que começaram a ser habilitados como centros para que as pessoas se conectassem publicamente à internet, né, usando o celular, porque tinham roteadores Wi-Fi ali, enfim, e as pessoas saíam das casas. São todas aquelas imagens que a gente começa a ver a partir dessa época, né, de um monte de gente concentrada nos parques, né, nas praças, fazendo videoligação, porque foi naquela época que isso começou em Cuba. E, bom, claro que o panorama muda, assim, drasticamente em 2017, quando entra a 3G, que já não necessariamente tinha essa necessidade do cidadão, né, se locomover a praças, lugares públicos, né, de uso mais coletivo, para se conectar à internet, para acessar aquele roteador, né, que estava habilitado, senão que com a 3G e a 4G depois, em 2019,
as pessoas já conseguiam se conectar desde as próprias casas, né? Isso redimensionou bastante, dinamizou bastante o panorama assim, da internet em Cuba. Eu acho que eu falei demais, não sei se vocês têm alguma questão específica. Foi ótimo porque a gente vem desmistificando nos últimos episódios essa flexibilização da gestão Obama com Cuba, justamente porque a gestão Obama, uma das pressões, vamos chamar assim, que colocou no governo cubano foi justamente abrir mais o acesso à internet no momento em que começou também uma maior campanha de financiamento para sites e outros entes em redes sociais falando contra o sistema cubano e tal. Então, toda essa cronologia, ela dá muito força ao que a gente tem falado nos últimos capítulos, justamente sobre essa presença dos Estados Unidos, essa pressão dos Estados Unidos para Cuba ter um alcance maior nos espaços virtuais. E a gente também tem visto que, mais recentemente, os órgãos de governo cubanos também têm tido uma necessidade de vir para as redes sociais, de fazer uma migração para as redes sociais, para tentar, nesses espaços que foram esquecidos durante décadas, né, pelas entidades cubanas, tentar achar ali um espaço de diálogo. Certamente. De fato, a primeira vez que isso aconteceu na história de Cuba foi em 2018, né, quando teve a transição de governo, do governo do atual presidente, né, o Miguel Díaz-Canel. Miguel, falei até com sotaque brasileiro. Mas ele, nesse ano, ele fez um chamado que deixou surpresa muitas pessoas, né? Ele antes já tinha tido alguns pronunciamentos a favor da internet e tal, ele se mostrava bastante pró-internet, mas quando ele entra no governo propriamente, ele faz um chamado, né, para o gabinete dele entrar no Twitter, em particular, né, para exercer a governabilidade, né, pública. E isso nunca tinha acontecido antes na história do país, né? Então, a gente encontra agora no Twitter a maioria das figuras, assim, das lideranças políticas e os funcionários públicos mesmo, né, dos principais ministérios do país, estão lá no Twitter. Claro que, enfim, essa relação com a sociedade civil tem certos limites, né? Que aí, bom, seria outra temática, a forma como essas lideranças estão, de fato, instrumentalizando essa questão da governabilidade pública, né? Através das redes, como é que isso se torna efetivo ou não, se a gente pode, de fato, medir isso. Esses são outros 20, mas a presença tá lá e é inédita, né? Era até 2018. Como você vê essa participação do governo nessa mediação das interações sociais nos espaços virtuais? Bom, eu acho que eu achei muito positivo e eu acho que, como muitas pessoas tinham muitas expectativas ao redor disso, de como essa governabilidade iria ser instrumentalizada mesmo, né? Como ela iria ocorrer. Eu acho que essas expectativas eram muito altas, porque aquilo nunca tinha acontecido e começaram, a partir de que o presidente cubano e o gabinete, né, entram no Twitter, especificamente, a gente começa a ver uma série de fenômenos interessantíssimos, inclusive da parte da população em si, da diáspora, né, que é a cereja do meu bolo, como por dizer de alguma forma, porque é o setor ao qual eu mais estou atenta, né, pela minha própria pesquisa. Então, teve manifestações muito interessantes, tentativas muito interessantes da diáspora, por exemplo, usar essa presença do governo cubano para se inserir na vida pública, né, da ilha, de alguma forma, já que outras estruturas não permitiam, com a mesma horizontalidade, digamos assim, essa interação e essa interpelação ao governo. Então, as expectativas eram muito altas. E a gente vê que, de fato, o panorama tem sido bastante dinâmico, né? Nesse sentido. Ocorreu em 2019, a gente teve a votação para o referendo da Constituição atual, né, da República. E nesse processo, o fato do governo estar nas redes e o fato da diáspora ter essa interpelação ao governo e às autoridades, no caso migratórias de Cuba, promoveu, por exemplo, uma maior participação
desse setor, desses diálogos que se estabeleceram ali, mas foi muito interessante ver, né, as pessoas usando esses canais diretos para falar com os representantes do governo, né, sobre questões cívicas, né, cidadãs e pautas que têm começado a aparecer, pautas do tipo que inclusive não tinham tanta visibilidade, não tem na mídia oficial cubana. As redes promovem muito, dinamizaram muito esse fenômeno de conversa com o governo, né? E pautas aí a gente pode mencionar pautas animalistas, de gênero, questões que estão sendo levantadas para o governo e que de alguma forma têm tido pelo menos uma exposição, né, do governo a esse tipo de narrativas. E o governo tem ouvido de alguma forma mais direta a sociedade civil nesse sentido, e isso só tem sido possível pela mediação, né, das redes, pela presença dessas figuras ali, eu acho. Muito legal, e eu acho que essa presença também foi muito importante. Você falou que foi de 2018 para cá, né? Mas deve ter sido muito importante nesse período, que é um período único na história, né? Essa pandemia que a gente está vivendo durante 2 anos. Né? Como você acha que esse acesso à internet ajudou o governo a perceber a pandemia, ajudou as pessoas a se conectarem melhor com as suas dores, né? Uma vez que elas estavam todas iguais, presas em casa, sem poder fazer as coisas na rua. Você acha que esse aumento da conexão e da participação das redes sociais ajudou durante esse período pandêmico em Cuba? Ano passado, né, teve um exemplo muito interessante que foi, a gente está meio que cruzando questões de outro tema, de outro episódio que a gente quer gravar, né, que é a questão da migração, mas não tem como não falar disso. Porque ano passado a gente teve uma mobilização muito interessante, né, nas redes, no Facebook e no Twitter especificamente, sobre a questão da migração, justamente atravessada por essa questão da pandemia, né? Porque Cuba tem uma particularidade que é a seguinte: a legislação migratória cubana, né? Você, como cidadão cubano, você pode estar fora do país até 24 meses, sem que isso represente que você vai perder os seus direitos, né, de residência na ilha. Esses direitos, claro, que envolvem acesso à medicina, ao sistema de saúde, educação, enfim, possibilidade de comprar propriedades, enfim. E as pessoas tentam, mesmo sendo migrantes permanentes, considerados permanentes, né, tentam ter essa circularidade para não perder esses direitos, né, no país. Claro que isso é negociado também, tem muitas questões envolvidas ali, mas basicamente funciona desse jeito. E durante a pandemia, começou a ser levantada a questão de o que iria acontecer nesse contexto com a população em mobilidade, né, os migrantes transitórios, que muitos ficaram varados no exterior, muitos não conseguiam, até por questões de voos internacionais, não só dependentes de Cuba, mas dos países em que essas pessoas estavam. Teve uma discussão muito grande em torno disso, de se não haveria uma flexibilização migratória nesse momento da pandemia, a partir das condições que a gente estava vivendo, né? Enfim, estava tudo parado, o mundo completo se paralisou e teve muita discussão ao redor dessa questão. E as redes serviram muito para dar visibilidade a essas pautas, né, da migração. Então, esse é um exemplo interessante você falar disso, porque eu lembro muito, assim, no contexto da pandemia em particular, como as plataformas, né, as mídias digitais serviram para chamar a atenção do governo sobre a necessidade de flexibilizar a lei migratória nesse contexto, né. E como tudo que envolve Cuba, esse debate foi bastante polarizado, enfim, teve muito... Essa pauta foi muito sequestrada também por outros setores, mas a discussão ocorreu. E esses são os fenômenos, a existência dos fenômenos em si é que chama atenção, são interessantes, porque nunca antes na história, né, do nosso país isso tinha acontecido. E falando em pauta sequestrada, temos o hashtag SOS Cuba, que começou com a situação de crise da Matanças e que
até hoje continua sendo movimentado nas redes sociais, principalmente por opositores, já para falar em outros assuntos mais relacionados a liberdades, ditadura, mudança de regime, derrocada de governos. Sim, isso foi uma manifestação muito recente, né, que a gente teve no contexto dos protestos que aconteceram em Cuba, né, no dia 11 de julho. Foi um exemplo desse ativismo transnacional que a gente tem visto cada vez ganhar mais força, né, nas mídias digitais, no contexto da disputa Cuba, né? E, bom, a hashtag SOS Cuba, ela foi um exemplo justamente disso que você falou, Rose, do sequestro da pauta, né? Aí, como tudo que acontece, né? Essas discussões costumam ser bastante polarizadas, mas foi uma hashtag que, a priori, ela surge um pouco para chamar atenção, ou mobilizar a comunidade transnacional cubana, a respeito do momento que Cuba estava vivendo naquele momento. Cuba estava nesse momento em que a hashtag começa a ganhar força, no pior momento da pandemia, no momento mais crítico, os hospitais estavam colapsados, não tinha medicamentos, não tinha... enfim, as pessoas estavam já no momento de saturação, o sistema, no caso, estava no momento de saturação sanitária, de estrutura, de infraestrutura muito grande, e também se dá num contexto em que a gente não pode deixar de ver esse lado econômico, né? Que o mercado cubano estava bastante dolarizado, né? Digamos assim, a partir do que a gente conhece como a tarefa ordenamento, né? Que foi, ironicamente, foi uma estratégia, uma tentativa do governo de um pouco aliviar a crise econômica que o país já estava, com a qual o país entrou na pandemia, né, que foi um momento crítico para todo mundo. Mas essa tentativa de aliviar provocou a dolarização cada vez maior da economia cubana e, com isso, aumentaram os contrastes, né, sociais de acesso, enfim. Cuba estava num momento bastante crítico e aí é nesse contexto que surge essa hashtag SOS Cuba, né, que teve origem no Twitter, enfim. E aí a ideia era mobilizar um pouco a comunidade internacional cubana para fazer doações, né, para que as pessoas tentassem pressionar, inclusive, os governos, sobretudo o governo dos Estados Unidos, que as sanções, vale dizer, né, que do embargo foram recrudescidas nesse momento, nesse contexto de pandemia, as sanções econômicas a Cuba, né? Então, buscava um pouco isso, mobilizar a opinião internacional em favor de aliviar um pouco a situação de Cuba. Só que essa pauta, como a Rose falou, teve também foi, digamos, sequestrada, né, por um setor também da diáspora que é bastante opositor ao governo, enfim, e aí se deu uma outra questão igual de problemática diante daquele caos todo, daquele sequestro da pauta, né, da SOS Cuba, que foi a questão do apagão digital. Não sei se vocês falaram já sobre isso, né? Mas o apagão digital foi basicamente o cancelamento do acesso por parte da ETEXA, né, que é essa companhia que monopoliza o acesso à internet em Cuba, o cancelamento do acesso dos usuários cubanos às redes sociais, às mídias digitais especificamente. E aí a gente tem várias formas de constatar que isso de fato aconteceu, apesar de que na narrativa do governo isso não está muito claro, né? Isso tem sido uma temática bastante evadida nos discursos dos representantes do governo quando foram interpelados a respeito disso. Mas existem vários observatórios de mídias internacionais que já confirmaram que basicamente as mídias digitais, em específico esse tipo de plataformas, sofreram um apagão digital em Cuba. Então as pessoas naquele momento do contexto dos protestos não conseguiam, a maioria não conseguia se conectar ou conseguia, mas meramente através de proxies, né, de VPNs. E isso mobilizou também uma outra discussão, porque teve toda essa questão do sequestro da pauta, da SOS Cuba e tudo que estava acontecendo, os protestos eclodem, e aí o governo responde não só de uma forma um pouco, como dizer, negacionista com relação à legitimidade dos protestos, né? Negando a legitimidade desses protestos, tentando também amenizar um pouco a situação, mas de uma forma bastante autoritária, no sentido de que o acesso à internet para as pessoas foi basicamente cancelado, né? E bom,
Aí a gente entra em outras questões, né? Aí a gente vai ter, assim, calma, que essa polêmica vai ser resolvida em outros capítulos. Tem muita coisa para falar sobre a internet em Cuba. Aliás, tem muita coisa para falar sobre todos os temas que a gente tem tocado no podcast em todos os capítulos. Sobre a questão dos protestos do dia 11 de julho, a gente já tem um capítulo aqui conversando sobre o que aconteceu, tentando colocar em pauta os atores, como cada um deles reagiu e tal. Então, se você ouvinte ainda não ouviu esse episódio, vai lá, o episódio se chama Dissentimento. Vai lá, ouve que tem várias questões ali para serem entendidas. Antes da gente trazer um novo episódio falando sobre essas questões relacionadas ao dissentimento, justamente. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Se você tivesse... Já ia falar espanhol, meu Deus. Se você tivesse que explicar Cuba em 1 minuto para uma pessoa que não conhece Cuba, como você explicaria? Valendo. Gente, isso é muito difícil. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que mais do que um país propriamente dito, Cuba passou a ser um território sobre o qual recaem muitos delírios, e não necessariamente ou não exclusivamente comunistas. Alô, Juliana Paz, né? Mas, enfim, eu digo isso porque quando se fala de Cuba, se fala necessariamente de um campo de disputa, não é apenas um país. É um campo de disputa de narrativas que está muito polarizado. E sobre o qual recaem muitos clichês, como a gente falou antes, né? Nesse sentido, eu diria que, melhor do que eu, Padura que traduz, assim, o Leonardo Padura, que é um escritor muito conhecido, cubano, que ele fala que, bom, eu uso essa definição dele para definir Cuba, que Cuba é a circunstância da água por todos os lados, né? Vamos deixá-lo por aí. Mas isso em termos socio e geopolíticos. Mas eu vou falar também da Cuba que me pertence desde o lugar pessoal da nostalgia. E aí eu diria que Cuba não tem como não ser, e será sempre, a minha mátria. Mais do que a minha pátria, é a minha mátria. Eu consegui? Nossa Senhora, mas Consegui? os nossos entrevistados, eles estão Conseguiu. muito certinhos. Meu Deus, conseguiu. Mas aí, coube certinho. Eu acho que você escreveu antes. Eu também tô achando. Não, eu pensei algumas coisas, mas justamente para me ater a esse tempo. Gente, não tem jeito. A gente fala muito, tem que ter um roteiro. Tem que ter, não tem como. Vamos lá. Agora sim. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Sobre isso, eu pensei em 2 filmes, não só em um, que eu acho muito bons para explicar para as pessoas, né, esse contexto cubano que, na verdade, tem sido dividido em vários momentos cronológicos, né? Então, por exemplo, para a década dos 60, né, que foi o momento em que a Revolução triunfa, assim, eu acho que um filme que explica muito bem é o Memórias do Subdesenvolvimento, né? Memórias del Subdesarrollo, no caso. E aí eu diria que também um filme dos anos 90, que é a época do período especial, né, que foi um momento marcante também, um divisor de águas em Cuba, Morango e Chocolate, Oferece Chocolate. Esses 2 filmes são muito bons. Eu acho que se as pessoas estão seguindo as nossas recomendações, eu acho que vão amar mesmo. E uma Sigam, música. gente, porque eu vi da Gypsy e eu gostei muito também. Nossa, o filme que a Gypsy recomendou também é muito maravilhoso. Muito mesmo. Mas e agora? Uma música. Uma música, olha, aí eu pensei em recomendar uma sem letra, uma melodia, mais do que uma música com letra, né? Que aí eu diria que La Comparsa, do Ernesto Lecuona, é uma música que para mim traduz bastante o que eu sinto assim quando eu penso em Cuba. E aí, para sair um pouco do cerimonialismo, dessa parte mais clássica, as pessoas simplesmente não podem não ouvir Los Bambam, né? Que é o grupo que, para mim, o Juan Formel, especificamente, que era o diretor do grupo, né? Já falecido, infelizmente, é o melhor intérprete da cubaninha, né? E da sabrosura cubana. Então, gente, ouçam qualquer música de Los Bambam, mas especialmente Sandungueira.
Da sabrosura. Sabrosura cubana. Ai, o portunhol. Muito bom. Sempre que vem esse portunhol, eu acho bem legal. Acho maravilhoso. Vamos lá. Agora as coisas vão ficar de novo tensas. Meu Deus. Quais são os principais problemas que você acha que tem hoje Cuba e que projeto de país você teria como proposta para ajudar a melhorar esses problemas? Vamos lá. Deb eleita a mais nova presidenta de Cuba. Que responsa, gente, que vocês Vai lá, têm. vai lá no Capitólio de Havana, pegar Meu sua Deus. faixa. Não tenho faixa. Não. Se provaram, né? Provaram coisas para as pessoas, para a sociedade que eles conquistaram e na qual consolidaram esse projeto que a gente chama de revolução como um todo, que não é uma coisa só também, tem mudado muito ao longo das décadas, mas eu acho que esse governo atual, como ele é formado também por uma outra geração, há uma fragilização muito grande do capital político. E tem que haver uma conciliação, uma conversa, um diálogo maior e uma melhor gestão do conflito, né, com a sociedade, né? A sociedade civil tem que ser ouvida. E eu acho que há um desbalanço. Para mim, o principal problema de hoje eu acho que poderia ser resumido a isso, né? Um descompasso bastante grande, né, dessa dupla Estado-governo com a base social. Eu acho que se eu tivesse que resumir, eu diria que seria isso, né? E projeto para solucionar, eu não tenho nenhum. Seria muito pretensioso da minha parte dizer que eu tenho um projeto para solucionar. Mas, por exemplo, eu acho que no plano da comunicação, né, que é a área que eu consigo, até comentar isso com a Rose, né, opinar um pouco mais, eu diria que a gente tem que apostar muito mais, inclusive considerando esse contexto de abertura, né, de Cuba, as mídias sociais, que por mais que a gente territorialize ou tente centralizar o uso das mídias sociais, além de ser problemático, por mais que a gente faça isso, as estruturas de poder façam isso, não tem como controlar, né, algumas coisas e alguns fenômenos que vão acontecer na sociedade, né? A sociedade cubana mudou muito a partir dessa entrada da internet. E eu acho que, nesse sentido, o governo cubano poderia apostar pela diversificação, né, ou por um dinamismo muito maior das estruturas da imprensa, ou a forma como é concebida a imprensa e a produção de jornalismo no país, né? E a gente tem que apostar, eu acho, cada vez mais no jornalismo que seja de corte muito mais cívico, preocupado realmente em questionar as coisas que estão acontecendo e não necessariamente ficar repetindo mantras que eu acho que não aportam ou não estão aportando, nada tem para trazer de bom para essa construção da sociedade que a gente quer que continue sendo, né, uma sociedade que envolva todo mundo, enfim, uma sociedade de bem-estar social, que é isso que eu apoio, sim. Acho que respondi, não sei, 3 perguntas em uma resposta. Eu acho que foi por aí, mas não tem problema não, aqui a gente aceita, e a resposta foi muito boa. Eu acho que uma das vitórias da Revolução é esse estado de bem-estar social que sempre foi ameaçado pelas mãos que esganam a ilha com o bloqueio e com outras coisas mais, mas realmente entendo que talvez esse seja o caminho, né? Reconexão com a base e tentar entender um pouco mais do que as pessoas querem, né? Não só precisam, mas querem para continuidade, né? Bom, eu acho que por hoje é só. A gente falou bastante coisa. Eu acho que é o primeiro capítulo de entrevistas que vai ficar dentro do tempo previsto. Tá? Isso é um mérito, não é um demérito. Tá? Isso é o que a gente gostaria de fazer sempre. Mas... Eu tô surpresa, tá no Arroz e eu aqui conversando. Pois é, mas assim, eu acho que muito desse ímpeto desse episódio, que deveria ser um episódio de 4h30, ele tá dentro do nosso padrãozinho, porque já oficializamos o convite para Deb participar da nossa bancada, né? Então, a partir de agora, uma vez por mês, nós teremos a coluna da Deb participando com a gente aqui. E por isso eu acho que esse episódio ficou pequeno, porque a gente sabe que vai ter muito tempo para a gente trocar essa ideia e conversar um pouco mais sobre
sobre Cuba. Não, e uma coisa que eu quero propor aqui, a gente precisa fazer essa inclusão, assim, de todas, né? A gente precisa fazer uma live e começar a falar as nossas histórias. Eu acho que vai ser bem legal começar a falar nossas histórias de vindas, porque no piloto a gente ficou muito raso nas histórias. A gente levantou um monte de histórias e ficou muito raso. Eu acho que vai dar um capítulo bom. Vai ser uma live. Um episódio ao vivo. A gente faz um podcast ao vivo, sem roteiro. Dá play, começa a gravar e aí fala das histórias de Cuba de vocês. Pode juntar a Gypsy também, pode chamar todo mundo. Eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem bacana. A gente passa um café, bota um sandungueira de fundo. Exatamente. Sandungueira, se Exatamente. te va por encima del nivel. Se aqui fosse o podcast não ia permitir esse vídeo, a gente ia. Bom, e a gente estivesse junta, né, Rosa? A gente ia tirar um passeio aqui. Ah, mas virão tempos melhores, a pandemia vai acabar. Ou pelo menos a gente vai ser vacinado. Vamos, sim. Pelo menos isso. Gente, eu queria agradecer muito também o convite, inclusive os 2 convites, né? Que eu fui semana passada intimada para fazer parte do podcast do Cuba do Avesso. E também parabenizar vocês pelo trabalho, assim, de botar Cuba do avesso mesmo, né? Vamos tentar desmontar esse quebra-cabeça que é nosso país, né, Rose? Que tanta polêmica suscita, né? Onde quer que ela brota, ela gera polêmica. Então, eu acho um trabalho muito, muito importante, sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo, né? De tanta desinformação e de tantas pós-verdades, né? Aí não tem nada tão, assim, sangue latino do que brotar em um espaço e gerar polêmica, né? Então, Gente, botou no bailão, gera polêmica. não é isso? Então, Debbie, mais uma vez, muito obrigado pelo o tempo cedido para a gente poder gravar esse episódio. Muito obrigado por aceitar o convite também. Vai ser muito legal ter você aqui mais outros episódios. Tô ansioso para ouvir sua próxima coluna já. E, bom, Cuba Lovers, Cuba Haters, ficamos por aqui. Tchau! Tchau, gente.